Boa noite, pessoal. Eu sou José Cláudio Securato, CEO da Sampo e do LIT. Eu estou aqui com o professor Adriano Mussa, que é diretor acadêmico e diretor de inteligência artificial da Sampo e do LIT também. A gente vai falar hoje sobre como a inteligência artificial reinventa a aprendizagem. A gente tem certeza que essas transformações são muito fortes, são brutais, elas já estão acontecendo. Mas antes de a gente falar de tudo isso, a gente precisa começar do começo. Né? Acho que a gente precisa falar um pouco sobre inteligência artificial para chegar nessa transformação dentro do modelo de aprendizagem. Perfeito. Boa noite a todos. Acho que a primeira coisa, né, que a gente sempre gosta de discernir é o que é inteligência artificial. Porque no imaginário popular, quando a gente pensa em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à nossa mente são robôs dotados inclusive de sentimentos, em geral sentimentos ruins, né? Com o claro objetivo de dominar a humanidade, de nos escravizar ou de nos extinguir. Só que isso tudo vem de muito ingresso de cinema, né? É parte lá do imaginário de Hollywood, mas não é isso que é inteligência artificial de verdade. Assim, tem dois grandes campos da inteligência artificial. Inteligência artificial genérica, ou geral, ou generalizada, também conhecida como forte. Esse nome é ruim, mas é assim que as pessoas usam. Que é essa do imaginário popular, essa que acredita que as máquinas muito em breve superarão a nossa inteligência, que nos levaria à singularidade, que é aquele momento da história em que as máquinas nos ultrapassam, né? Mas isso tudo, até hoje, não existe nenhum caminho, nenhuma evidência mínimas evidências de um caminho que nos levariam a essa inteligência artificial genérica. E dentro do que você estudou, no seu pós-doutorado na Universidade de Colômbia, você estudou inteligência artificial aplicada à aprendizagem, aplicada à educação. Existem pessoas, universidades, empresas tentando esse caminho da inteligência artificial? Existe pesquisa sobre isso? Ou a noção é de que isso não é factível de ser feito? Então, existe, são grupos muito pequenos, para ser bastante honesto, com pouquíssima expressão, em termos de resultados, inclusive. Só que tem surfado muito no resultado do outro campo da inteligência artificial. Como o campo da inteligência artificial estreita, que é o que eu vou falar já já. O contrário dessa. O contrário dessa, floresceu, decolou nos últimos 5 a 7 anos, especialmente. Eu acredito que essa inteligência artificial genérica pegou carona. Existem alguns futuristas que a mencionam, só que o futurista é aquele que tem a liberdade de pensar, né? Então ele é quase um romancista, ele tem a liberdade de imaginar, tem um papel muito útil, porque no fundo eu brinco que são eles que alimentam os desejos da inteligência artificial estreita, né? Que vai trabalhar para a gente chegar lá. Mas assim, são poucos, bem poucos, são muito mais pessoas que têm causado grandes alarmes em relação a isso. Só que tem muito pouca pesquisa, tem muito pouco funding para esse tipo de pesquisa, porque realmente a gente está muito longe disso. Né? A gente está muito perto, não, já está acontecendo outro campo da inteligência artificial. Então, toda vez que a gente pensa em inteligência artificial, você falou o primeiro, que é essa inteligência artificial mais ampla, que eu acho que a gente tem que esquecer, então, pelo menos no primeiro momento, e pensar na inteligência artificial estreita, que eu acho que é o que você ia comentar agora. Exatamente. E mesmo porque a inteligência artificial genérica ela é muito sedutora, ela é muito gostosa de ler. Então, para convencer as pessoas de que tem que focar na estreita, eu sempre falo o seguinte: foca na estreita, porque se você não entender a estreita, você não vai ter a menor condição de entender quando a genérica, se e quando ela chegar. Perfeito. Né? E a estreita é o que acontece hoje, que na verdade se resume essencialmente hoje a emprego de matemática, estatística avançada, matemática avançada, para a identificação de padrões e resolução de situações e automação de situações do tipo A-B. Né? Vários exemplos para ilustrar para a nossa audiência. Me dá um texto em português A, que eu te dou um texto em inglês B. Me dá um áudio A, que eu te dou um texto B. Me dá um texto A, que eu te dou um áudio B, né? O text to speech, o speech to text. E esse tipo de aplicação é puramente matemática, são identificações de padrões, né? Em cima de dados, porque uma fala é um dado, um texto é um dado, uma imagem é um dado. Me dá um monte de imagem que eu consigo te dizer se o Securato está nela. Né?
São relações do tipo A, B, causa-consequência, onde estão a maior parte das aplicações que são realidade hoje e que já geram centenas de milhares de dólares para as empresas que as utilizam. E essa tecnologia, que parece uma coisa simples, né, você fazer essas relações AB, é essa tecnologia que está embedada, por exemplo, no automóvel autônomo. Boa parte é isso. Mas isso que as pessoas precisam entender. É uma concatenação de pequenas situações do tipo AB. Perfeito. Por exemplo, me dá uma imagem da frente do carro que eu te digo a distância, se tem ou não tem um obstáculo à frente. Perfeito. A, B. Me diga que tem um obstáculo à frente que eu vou calcular a distância dele. Perfeito. A, B. Me diga a distância dele que eu vou decidir se tem que frear ou acelerar, ou mudar o curso ou seguir reto. São uma infinidade de relações do tipo AB, né? Porque isso aí é que está o poder da inteligência artificial. São situações aparentemente simples do tipo AB, mas eu vou voltar até para uma tradução. Um ser humano consegue traduzir uma palavra em centésimos de segundo, talvez um segundo ou até menos, uma palavra do inglês para o português. Mas nós não conseguimos traduzir 1000 palavras em um segundo, 1 milhão de palavras em um segundo. Aí consegue. Porque ela consegue fazer isso com paralelismo. Então, qual é a mágica de um carro autônomo? É a capacidade que o computador tem, que a máquina tem, de realizar uma infinidade de tarefas AB simples, que quando agrupadas têm o poder de dirigir um automóvel de forma autônoma. Isso é muito interessante porque mostra o poder dessa inteligência artificial, né, estreita, dessas relações AB, e traduz um pouco o que fica no imaginário das pessoas do que um automóvel autônomo é capaz de fazer. E no fundo, claro que tem internet das coisas, tem cloud, tem velocidade de internet, quando tiver o 5G você vai potencializar, mas no final das contas, infinitas, centenas, milhares de relações AB, no fundo é o que faz, por exemplo, o automóvel autônomo se desenvolver, dados vários níveis, ainda sem querer entrar no assunto do automóvel autônomo. Né? Legal. Você estava terminando de falar sobre essa internet especificamente. Você quer complementar isso? Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente focar na estreita, eu acho que é bom que as pessoas entendam o porquê dela chamar estreita. Tá. Porque ela consegue automatizar, essa inteligência artificial, esses algoritmos conseguem automatizar relações AB muito específicas. Tá. Agora, inteligência artificial também é um termo genérico, né? Inteligência artificial, toda vez que o homem tentou a inteligência por uma máquina, ele foi chamando de inteligência artificial, isso foi sendo carregado ao longo das décadas, né? Desde 60? Até um pouco antes. Pouco antes. Desde 1960, um pouco antes. Hoje, o que suporta a inteligência artificial é computação cognitiva. Exatamente. Muitos até consideram computação cognitiva um sinônimo de AI, foi inicialmente cunhado, quem usa muito como sinônimo é a própria IBM, né, no mundo inteiro, mas hoje, de forma genérica, a gente até assume que são sinônimos, de tamanha o merge que se deu, a mescla que se deu entre esses dois termos. Então, mas essa decolagem da inteligência artificial se deu especialmente por uma única técnica, conhecida por Deep Learning, aprendizagem profunda, que nada mais é do que uma matemática um pouco mais parruda, aplicada novamente a relações do tipo AB, causa e consequência. E, bom, dado esse conceito, você tem algum conceito específico de como é que explicaria o que é inteligência artificial em algumas palavras? Eu diria o seguinte, é um emprego de matemática e estatística aplicado em situações do tipo AB, para automatizar relações do tipo AB, só que com uma capacidade incrível, porque se você, ouvinte, parar para pensar, quase tudo na nossa vida são relações do tipo AB. Então quase tudo é causa-consequência, causa-consequência. Então, por mais que os algoritmos sejam estreitos, as aplicações sejam estreitas, tem um campo infinito para a inteligência artificial trabalhar. Bom, e aí vem eu acho que um ponto super importante, né? Se as relações AB, se a inteligência artificial tem a capacidade, o poder, né, de transformar diversas produtos, serviços e relações, a ponto até do nosso exemplo do automóvel autônomo, imagina que a inteligência artificial não é capaz de fazer no mundo da educação. Perfeito. E no fundo eu acho que a primeira tarefa é identificar atividades AB e devagarinho ir colocando a inteligência artificial para fazer isso. Exato. Né?
e aí depois isso aparece num produto final de uma forma que ela às vezes é pouco explicada, né? E a gente está fazendo muitas coisas aqui dentro da Sampo, especialmente dentro do LIT, né? Como personalização de aprendizado, como tratamento de dados para fazer as pessoas aprenderem melhor, mais rápido, mas no fundo está baseado em tudo que a gente está conversando. Perfeito, exatamente. Continuamos com relação do tipo AB, né? Algumas aplicações que nós temos aqui, para ir embasando para o nosso ouvinte. No LIT a gente tem a personalização de como aprender melhor. Legal. Na prática aluno, me dê algumas palavras, alguns textos autorais, que nós vamos te dar os seus traços de perfil de personalidade B, utilizando o Big Five. Aí tem embedado aqui, igual o carro autônomo, é uma concatenação de relações AB, aqui nós temos mais um. Me dá os seus traços de perfil de personalidade, que foi a gente mesmo que gerou, que eu vou conseguir te dar um relatório de como você aprende melhor. Legal. Isso é sensacional, né? Então, explicar um pouco para quem está assistindo a gente, como é que você faz isso, né? Copia e cola textos de sua autoria, né? A gente pede para quando você for fazer isso dentro do LIT, você fazer com textos pessoais e textos profissionais, um conjunto de caracteres, coloca isso dentro da plataforma e aí, ou seja, me dê seus textos, né, que a inteligência artificial devolve traços de personalizando o Big Five, que é uma metodologia que ganhou um prêmio Nobel, uma metodologia muito bem estabelecida. Eu acho que aqui já tem um ganho para o aluno, né? Saber os traços da personalidade, né? E que vem com uma explicação, né? Porque quando aquelas palavras que dizem os 5 principais traços, né, que é o Big Five, a gente tem uma explicação do que é aquilo. Esse é o primeiro entregável que eu acho que o aluno recebe. Perfeito. Né? Feito isso, existe uma nova rodada, né, uma nova relação AB, que é me dar a sua personalidade para eu te dar a forma que você aprende. Né? Por que isso é importante? Por que forma de aprender é importante? Perfeito. Eu acho que é muito comum, todo aluno já sentiu isso, fala, poxa, com aquele professor eu aprendi. Aí é uma mescla, né, de habilidade do professor de ser didático com o método que ele usou. Talvez aquele método encaixou muito bem para você, para uma pessoa. E aquele professor pode ter feito assim, primeiro você vai ler um texto, depois você vai discutir, depois nós vamos ter uma aula para discutir um caso pessoal, presencial, depois nós vamos fazer tal atividade em casa. Aquela sequência foi muito boa para você. Só que é comum isso, na mesma sala de aula, você olha para o seu colega e fala, esse professor é bom demais, hein? Aí o outro fala, não achei. Ou seja, para outra pessoa, aquela sequência não foi a que melhor lhe favoreceu. Acho que isso exemplifica muito para quem é aluno, e todos nós somos alunos, né? Eu sou, você todos nós somos. Existe uma ordem ótima, porque como seres individuais aprendemos de forma diferente, temos ordenações diferentes, temos perfis diferentes, né? Só para a gente tangibilizar isso, pessoas extrovertidas, que estudos mostram que são a maior parte da população, aprendem ou pensam falando. Extrovertidos pensam falando, eles vão falando, e essa é a forma deles irem estruturando as ideias e aprendendo, etc. Um introvertido não. Um introvertido precisa de um tempo só para ele, e não há mal nenhum nisso. Então, são pessoas diferentes. Como somos pessoas diferentes, aprendemos de forma diferente. Então, essa ordenação pessoal, individual, que melhor se adequa ao seu estilo de aprendizagem, poxa, ela é riquíssima. E facilita muito, né? E aumenta muito o engajamento, né? O adulto tem uma característica de aprendizado, todo mundo, obviamente, aprende mais quando está engajado. Mas para o adulto é muito importante, né? Aumentar o nível de engajamento e tirar barreiras, tirar fricção para o processo educacional, ele melhora muito o resultado, né? Se a gente conseguir descobrir como você que está assistindo a gente aprende, certamente você começa tendo um melhor contato com a matéria, facilita o aprendizado e no fundo ninguém gosta de estudar, a gente sempre fala isso, né? O que a gente gosta é de aprender, né? Perfeito. Vamos falar de outra aplicação sobre que a gente aplica a inteligência artificial também para o processo de aprendizagem. Acho que tem a parte de customização do o que aprender. Perfeito. Né? Mais uma vez, relação do tipo A, B. Né? Eu vou tentar te conhecer um pouquinho melhor, né? Saber o que você, os conceitos que você sabe, tentar identificar
o que você já sabe, um pouco do seu background, para tentar identificar o que você sabe e o que você não sabe. Ou seja, me dá algumas informações suas que eu vou ser um pouco mais assertivo no que você precisa aprender, né? E isso leva hoje cerca de 5 a 7 minutos de perguntas e respostas que o aluno vai respondendo sobre o seu nível de conhecimento de determinado tema. Após 5 a 7 minutos de interação com o Paul, a gente consegue dizer com 96, 97% de confiança o quanto você sabe daquele tema. Então é a aplicação de inteligência artificial, né? Me dá os seus dados que eu consigo te dizer, me fala um pouquinho mais sobre você que eu consigo te dizer o que você tem que focar, o que você pode pular, como a gente vai otimizar o seu tempo de estudo, de aprendizagem. Interessante. E essa parte também aumenta muito o engajamento, né? Porque se eu consigo saber o que você já sabe, é mais fácil para você saber o que você precisa aprender. Né? É mais fácil, né? Desculpa, saúde, né, para mim. Saúde. Então é mais fácil de você saber o que você precisa aprender, né? Acho que essa é a grande beleza, né? Claro. Eu acho assim, a aprendizagem continua sendo e vai sempre ser absolutamente humana. Somos plagiando, mas não plagiando, porque eu vou dar outra dia, né? Plagiando um pouquinho o Paulo Freire, depois os discípulos dele, o Mário Sérgio Cortella. Somos o único ser que não nascemos prontos. E como não nascemos prontos, porque um animal, um cachorro, uma onça, eles nascem prontos, né? A gente não nasce pronto, e se a gente não nasce pronto, a gente consegue aprender e precisa ir se completando. Ninguém é perfeito, feito por completo. A gente vai aprendendo e se completando. Então, aprender vai ser sempre humano. Então, eu acho bem que isso tem que estar no nosso cerne, porque muitas vezes a inteligência artificial pode afastar as pessoas. Pode falar assim, a inteligência artificial não tem nada a ver comigo, o robô. Não. A aprendizagem vai continuar sendo humana, vai continuar sendo nossa, só nós conseguimos aprender de fato. E não se esqueça que a inteligência artificial também aprende conosco, pelo menos até agora. Ela aprende conosco, com os nossos dados, com os nossos casos. Quem desenvolve algoritmos são pessoas, pelo menos até agora. Então, a aprendizagem é humana. O que a inteligência artificial está fazendo nesse processo é só facilitando, como você disse, tornando o processo mais fluido, mais orgânico, mais fácil para que a gente possa fazer o nosso reskilling de uma forma um pouco mais fluida. Perfeito. Né? Deixa eu fazer um apanhado aqui. Eu acho que a gente talvez vamos fechar essa primeira parte. O que a gente está falando? A gente falou sobre o que é inteligência artificial, né? A importância de ter uma inteligência artificial bem definida, separando em duas partes, uma mais ampla, outra mais estreita. A gente está falando dessa ampla, poucas aplicações práticas, muito cinematográfica, e uma inteligência artificial mais estreita, que é fundamentalmente feita por relações AB, como você bem explicou. Essa inteligência artificial pode ter um poder gigante, né, nas nossas mãos, e o que a gente está fazendo é usar isso para melhorar, otimizar, automatizar relações AB no processo de aprendizado. Né? Os dois grandes exemplos que você deu foi, né, como cada um aprende e o que cada um pode aprender. Né? No como aprender, a ideia central é textos de sua autoria nos dão a sua personalidade. Dado a sua personalidade, a gente tem um modelo qual é a melhor forma que você aprende. E a gente aprende pelos nossos sentidos, né, que são traduzidos em verbos: ler, escrever, ouvir, discutir, assistir. No fundo, esse como você aprende qual é a melhor forma de aprendizado tentando utilizar esses verbos. Né? Então essa eu acho que é a primeira parte. Então eu acho que aqui fica um ponto final para a gente poder partir para uma outra discussão. Indo para uma segunda discussão, acho que você entrou num tema super interessante, que é a questão do humano, né, o homem versus máquina, e no fundo acho que é a simbiose que se constrói a partir de agora. Vamos falar um pouquinho disso então, claro. E começar, porque no fator humano, às vezes quando a gente está conversando, palestrando, e às vezes a gente sente uma repulsa das pessoas, mas isso daí, máquina, assusta um pouco, né? Como é que você enxerga o fator humano na inteligência artificial para facilitar a aprendizagem? Perfeito. Eu acho que assim, o que a gente falou até agora é uma parte que está essencialmente
o aluno está vendo, né? Ele está vendo que foi personalizado, ele viu qual a estratégia de aprendizagem melhor para ele, qual a sequência que mais favorece. Ele tá interagindo com a inteligência artificial para contar um pouquinho dele, para a inteligência artificial juntar informações e otimizar o tempo de atividade, o tempo de aprendizagem dele. Ele está interagindo, ele está vendo, né? Existe certamente uma outra grande avenida para a inteligência artificial, que a gente também já começou, né? que é o que acontece em todos os setores e não vai ser diferente na inteligência, não está sendo diferente na educação. Tá. Né? O que a inteligência artificial efetivamente consegue fazer? Ela consegue automatizar tarefas, tanto faz manuais ou cognitivas, acho que isso é importante, né? Essa é uma grande diferença. Tanto faz manuais ou cognitivas, mas atividades que são repetitivas e com baixo nível de interação social. Se a gente for pensar bem no nosso processo de aprendizagem ou no processo de ensino, onde tem um professor no centro, pesquisas norte-americanas mostram que mais de 60% do time sheet, da dedicação de horas de um professor hoje, ela é dedicada a atividades extremamente repetitivas e com baixíssimo nível de interação social. Então, tem uma avenida muito grande para a gente ter a inteligência artificial realizando esse tipo de tarefa e liberando tempo, né? Liberando tempo para quem é vital nesse processo de aprendizagem, que é o próprio professor, né? Liberando tempo para que ele consiga se dedicar mais ao core da atividade dele. Quer dar aula cada vez melhor, quer conseguir entender cada aluno individualmente, quer atuar com empatia, ou seja, fazer algumas funções que mais nos caracterizam como humanos, né? Então, isso tem um potencial muito grande também de mudar muita coisa, né? Especialmente porque esse tipo de inteligência artificial, a gente costuma dizer que está abaixo da superfície, né? Falamos de 2 exemplos que estão acima da superfície, né? Que é a personalização de como aprender melhor e o que aprender, mas tem uma outra possibilidade abaixo da superfície. Para dar um exemplo fora de educação, eu já volto para a educação. Por exemplo, quem trabalha na área de crédito está acostumado a tomar decisões da seguinte forma: vou coletar dados dos prospects, né, dos candidatos a crédito, vou analisar e vou tomar uma decisão, dar ou não dar o crédito. Que dados em geral são considerados? Renda, capacidade, né, que é renda menos gasto, colateral, garantia, grupo econômico, capital, patrimônio, os Cs do crédito e tudo que todo mundo conhece bem. Tem surgido algumas empresas de crédito baseadas em inteligência artificial que, por exemplo, utilizam dados dos smartphones dos usuários para tomar de decisão. Que dados que tem um smartphone? Tem os apps que você usa, quanto tempo você fala, onde você esteve, que caminho você tomou, né? Seu nível de bateria, algumas informações, múltiplas informações que o seu celular traz. Quem trabalha em crédito deve estar pensando assim, mas essas informações não têm nenhuma relação com o crédito. Não aos olhos humanos, né? Não com a nossa capacidade de causa-consequência, de correlação, porque nosso cérebro vai buscar correlações fortes e se ancora nas fortes, né? Só que aí vem o poder da inteligência artificial, de identificar padrões onde ninguém consegue identificar. Por exemplo, uma empresa que eu tive o privilégio de conhecer, a fundadora, que é uma ex-aluna de Colômbia, a Tala, né, que dá microcréditos em regiões paupérrimas do planeta. Eles pegaram todos os dados dos smartphones dos usuários e decidiram rodar um modelo de crédito. Primeiro tem que dar dinheiro, né, para as pessoas e acompanhar que dados dos celulares será que discriminam uma pessoa que paga ou que não paga o crédito. Óbvio, tinha correlações fortes com aonde você anda, porque onde você anda mostra o seu nível de renda, mostra os bairros que você frequenta. Tem algumas correlações muito fortes e intuitivas. Mas tem outras um pouco mais fracas, como por exemplo, eles descobriram que o seu nível de bateria do celular tem muita relação com a sua propensão a retornar, a repagar o crédito. Aparentemente você fala, relação nenhuma. Aí depois que os modelos de Deep Learning encontram a relação, a gente vai lá e tenta explicar, né?
Quem tem o nível de bateria sempre baixo, 3%, procurando uma tomada onde chega, tende a ser mais atrapalhado, menos organizado, menos consciente, pior pagador. Pessoas altamente preocupadas, que estão sempre com aquele nível de 95, que não perdem o nível de bateria, tendem a ser pessoas mais organizadas e pagam melhor. Óbvio que é uma correlação mais fraca do que as demais, verdade. Só que quando colocadas em conjunto, o nível de bateria, o app que você usa, uma série de correlações mais fracas, quando colocadas em conjunto, mudam o jogo. Isso é muito interessante. Mudam completamente o jogo ou algo que um ser humano não conseguiria fazer. Eu acho que tem um negócio interessante que é a gente tenta usar a nossa intuição, o nosso histórico, os anos de carreira, né, que a gente tem dando crédito, por exemplo, ou cada um do seu setor, para tentar fazer alguma coisa. Aí quando você vai fazer o modelo, você bota tudo que sempre explicou aquele modelo. Exato. A gente não coloca coisas não intuitivas, né? Perfeito. Porque a gente nem sabe quais delas a gente colocaria. Eu acho que aí tem uma beleza muito legal da inteligência artificial ser capaz de cruzar coisas que, se a gente for ver o que ela está cruzando, a gente fala, mas isso não tem o menor sentido, né? E no final das contas a gente consegue achar essas relações que tem uma riqueza e aí isso é uma competitividade inacreditável, né? Exatamente. Isso faz um modelo de crédito de uma acuracidade de 70% pular para 98%. São esse conjunto de correlações mais fracas que, quando somadas, explicam muita coisa. E eu acho que aqui é a grande vantagem, né? Não é que existem diversas plataformas de educação online, diversas plataformas, né, super inovadoras, mas eu acho que dentro do LIT a gente tem uma inovação que é muito única, né? Que até agora a gente não viu competidores fazendo da mesma forma, né? Que é uma que a gente consegue achar, a gente colhe esses dados, a gente trata esses dados e a gente consegue devolver para cada um de vocês que são assinantes do LIT, né, uma experiência de aprendizado cada vez maior, cada vez mais potente, tentando achar essas relações. Exato. Que até hoje a gente não tinha achado. Né? Perfeito. Um exemplo para que possamos tangibilizar, porque a gente está trabalhando nesses dados já há quase 2 anos, né? E dado é a palavra-chave, né? Porque o dado é o combustível para rodar tudo isso. A gente sabe que pessoas mais extrovertidas têm que aprender, hoje a gente sabe, tem que aprender preferencialmente com alguns tipos de objetos de aprendizagem que o favorecem. Como, por exemplo, discussões em grupo. Como, por exemplo, começar com questões ao invés de começar com teoria. Com conceitos. Tem que ir ao contrário, porque essa pessoa precisa falar, precisa se comunicar, precisa participar de grupos de discussão. Um professor, eu como professor, antes disso eu falaria assim, não, jamais, vai discutir o quê? Nem falei nada. Vai ser uma página em branco de discussão. Pode até ser, só que para essa pessoa, se ela não falar, se ela não se expressar, ela não vai atingir a aprendizagem. Legal. Só que isso é contraintuitivo, isso é contrário ao que nós pensávamos como professores, né? Mas outro exemplo poxa, tem pessoa que a gente jurava que seria o melhor horário para uma pessoa que trabalha, aprender seria, sei lá, à noite, às 18h30, então deveria ter um pico de aprendizagem, de uso da plataforma às 18h30. Depende. Tem gente que o pico se dá ao meio-dia. Tem gente que o pico se dá no sábado, a pessoa tira o sábado para estudar, mas não existe um padrão universal. É um padrão por cluster, por grupo. A hora que a gente descobre isso, fica muito fácil ajudar a pessoa a aprender. Porque se determinada pessoa, né, é ao meio-dia que ela acessa, mas só de terça, né, ótimo. Se terça, meio-dia e 1, ela não acessar, hora dela receber uma notificação, um incentivo para voltar para a plataforma, porque era só isso, só essa faísquinha que ela precisava para acender a chama da aprendizagem novamente. Né? Então, acho que esse tipo de relação é que muda o jogo da aprendizagem. Legal. Bom, esse tema é gigante. Acho que hoje a gente já conseguiu passar algumas coisas legais. Então, a gente vai ter outras oportunidades para poder conversar. Aqui tem nossas redes sociais. Cara, se você gostou, manda uma pergunta, a gente responde, está à disposição. Valeu. Muito obrigado, valeu.